Procuradoria Nacional da Justiça arquiva investigação sobre resort de Dias Toffoli. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Simples Assim, Mariana. Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Simples Assim, Mariana. Gente, nos vídeos anteriores, eu venho falando, inclusive teve um específico, eu falei sobre a situação do Dias Toffoli, essa corrupção toda, esse envolvimento dele em tudo isso, nesse imbróglio todo. E eu havia falado que esperava que desse alguma coisa, que resultasse em alguma coisa. E, pelo jeito, era o que nós esperávamos. Terminou em pizza. Então, meus amores, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, tá? Do jornal CNN, para vocês ouvirem essa notícia aqui do que aconteceu. Depois a gente resenha sobre isso. Vamos lá? A Procuradoria Nacional da Justiça decidiu arquivar um pedido de apuração de, abro aspas aqui, uma possível infração disciplinar que teria sido cometida pelo ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso Master na Suprema Corte. Essa apuração é do nosso âncora, Yuri Pita. Esse pedido de investigação foi feito pelo deputado federal Biratan Sanderson, do PL. O deputado pediu o levantamento de informações sobre que ele considerou eventual elo entre Dias Toffoli e o Taiaiá Resort, lá no interior do Paraná, que já vimos que tem ligação com a família do ministro. O deputado Sanderson também fez menção direta ao caso Master, que tem Toffoli como relator. A análise na corregedoria está sob sigilo, mas a CNN, nosso Yuri Pita, apurou que a decisão de não reconhecer essa solicitação do deputado como cabível já está tomada sob o comando do ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça. Meus amores, vocês viram aí, que foi arquivado aí esse envolvimento, essa investigação do ministro Dias Toffoli, com o sítio Taiaiá, com a família, com todo mundo envolvido nesse rolo aí, foi arquivado tudo isso. Mais uma coisa entrando por debaixo do tapete, mais uma coisa sendo escondida, mais uma coisa sendo arquivada. Nós íamos esperar o quê, Agora, interessante que se fosse uma pessoa simples, comum, um cidadão civil comum, estivesse passando por uma situação dessa, ou se tivesse roubado um ovo no mercado, porque a situação estava difícil, ele estaria essa hora preso, algemado e preso. E isso se não pegasse numa prisão perpétua. Ah não, no Brasil não tem prisão perpétua. Mas, olha como é que são as coisas, A pessoa nós temos aí relatos, reportagens, investigações sendo feitas, que tudo aponta para o envolvimento do Dias Toffoli, do ministro, com familiares, com irmãos, primos. Tudo aponta para um esquema aí, de corrupção, um esquema, envolvimento grande, mas não deu em nada. Foi parado tudo. Complicado isso, Complicado. Meu povo, eu trouxe também um vídeo muito interessante, uma análise do deputado Rony Gabriel, uma análise muito interessante sobre as eleições, As eleições de 2026. Vamos ver primeiro o vídeo da análise, depois a gente comenta um pouquinho sobre o vídeo, ok? Vamos lá. Ganha as eleições esse ano? Será que eles vão meter a mão de novo? Será que o Lula é favorito, como todo mundo diz? Nesse vídeo eu vou trazer uma análise completa sobre as eleições desse ano. Então pega a pipoca, segue o Rony, que eu vou te contar tudo. Como vocês já sabem, as cartas já estão na mesa. Nós temos 3 polos nas eleições desse ano. De um lado a direita, com Flávio Bolsonaro. Outro lado a esquerda, com o cachaceiro da República. Do outro lado o sistema. E cada um está se organizando da seguinte forma. O primeiro que eu vou falar é do Lula. O atual presidente colocou um monte de projeto
candidato populista, como luz grátis para uma galera, gás grátis, aí passou aquele imposto de renda que aumentou o imposto de um lado e diminuiu do outro, vai lutar pelo fim da escala 6x1, vai gastar todo o dinheiro que for possível para tentar reeleição. Ou seja, esses são os pontos que vão puxar a galera pro lado dele, mas tem os pontos negativos. Primeiro ponto é interno. A mansão ocupada por Lulinha em Brasília é de sócia de Careca do INSS. Lulinha tinha a mesada de 300 mil do Careca do INSS, diz testemunha. Basicamente, internamente, a gente vê o filho do presidente envolvido em escândalos de corrupção novamente. Aí nós temos o caso do INSS, o caso do Banco Master e tantos outros casos que voltaram a acontecer durante o governo dele. Além disso, tem a questão da segurança pública, que vai de mal a pior. E isso também deixa o Lula extremamente fragilizado para chegar nessas eleições de 2026. E para piorar a situação do Lula, tem o jogo externo. Maduro foi preso e a delação de ex-aliado, propina a familiares envolvendo cartéis, que já tem uma denúncia absurda ali nos Estados Unidos, e muito em breve ele vai abrir a boca e provavelmente vai delatar muita coisa. O que vai sair daí, a gente ainda não sabe. A gente sabe que o ex-general chamado Hugo Carvajal em algum momento já disse que Maduro até financiou as campanhas de Lula. E tudo indica que isso vai ser vazado pelos Estados Unidos antes das eleições aqui, porque Donald Trump não vai fazer com Lula o que ele fez com Maduro. Até porque tem uma eleição muito próxima, então existe uma possibilidade muito grande dos Estados Unidos estarem de olho nas eleições brasileiras, evitando desequilíbrio e ainda gerando um desgaste absurdo pro anãozinho de jardim aqui. Eu já vou voltar a falar do Lula, mas agora eu quero falar do sistema. Como que tá o sistema e o centrão chegando para 2026? Bom, um sistema tá com um problemão. As denúncias do caso Banco Master botou duas figuras que são centrais, principalmente a que mais foi responsável pelo desequilíbrio em 2022 nas eleições, contra a parede completamente. Os irmãos do Toffoli envolvidos no caso do Banco Master. A esposa de Alexandre de Moraes recebeu um dinheirão. Ninguém sabe qual serviço que ela prestou. E ainda tem acusações aí que o Alexandre de Moraes foi no Banco Central interceder por Banco Master, sendo que sua esposa era advogada dos caras e recebia 139 milhões. Ou seja, os caras estão tendo que se livrar e salvar a própria pele nesse momento. Às vezes não sobra tempo para cuidar dessa questão eleitoral, porque tem que salvar o seu. Só que enquanto isso, esse cara mantém o Jair Bolsonaro preso. E isso tem o lado positivo e negativo para eles, porque bota eles contra a parede. Por quê? Porque a cada dia mais que eles deixam o Bolsonaro preso, se cria uma comoção social de injustiça contra Bolsonaro no povo brasileiro. Por outro lado, se eles soltarem Bolsonaro, é a certeza de que ele vai sair, vai fazer campanha e eleger o filho dele. Ou seja, eles realmente não sabem o que fazer numa situação dessa quando se trata de eleição. O Lula tá fazendo de tudo para atrair o sistema e o centro pro lado dele, mas está encontrando dificuldade. Porque a Faria Lima, essa galera de centrão, tá querendo mais o Tarcísio. Só que o Tarcísio vem cada dia mais dizendo que tá apoiando a candidatura do Flávio Bolsonaro. Ou seja, Tarcísio não concorre sem o apoio de Bolsonaro e as pesquisas mostram isso. Quando o Tarcísio concorre contra Flávio, ele faz 6%, até 9% dos votos. Quando ele vai sozinho, aí sim, ele se torna um potencial presidenciável. Ou seja, ele precisa do Bolsonaro. O Centrão sabe disso, o sistema sabe disso e o Lula também sabe disso. E por isso que nesse último dia ele falou o quê? Não desista a provocação de Lula a Flávio Bolsonaro sobre a disputa presidencial. Sabe por que ele falou isso? Olha o gatilho aqui, já vou falar do Flávio. Flávio reforça a candidatura e busca a unidade do centro-direita. Flávio Bolsonaro está adotando uma postura mais centro-direita para atrair todos esses que poderiam ir pro lado do Lula para o lado dele. Está demonstrando pro mercado, para essa galera da Faria Lima que quer Tarcísio, que ele também pode fazer aquilo que eles esperam do Tarcísio. Além disso, ele é um Bolsonaro. Ele tem os votos de Jair Bolsonaro. Ou seja, o nome dele naturalmente se torna o nome mais forte para disputar uma eleição presidencial contra o Lula. E não tem todo esse desgaste que o Lula tem. Além disso, tem uma grande afinidade com o governo americano de Donald Trump. E isso é um ponto-chave para eleições limpas aqui no Brasil, é os americanos estando de olho nas eleições. Qual que é o ponto negativo que nós temos no meio de tudo isso? Vou usar a esquerda como exemplo. Vocês viram quando o Lula chamou a Erika Hilton de ele? A mesma Erika Hilton que processou o Nicolas Ferreira por ter dito que ela era ele. Pois dessa palhaçada toda, o que a Erika Hilton fez? A Erika Hilton saiu em defesa do Lula. É isso mesmo, disse que ele não falou nada e que o Lula tem que ser protegido de certa forma, mesmo falando pra ela aquilo que o Nicolas falou e ela processou o Nicolas Ferreira. E por que eu tô falando isso? Flávio Bolsonaro hoje é o nome mais forte da direita e isso já tá constatado em todas as pesquisas e até a Globo tá assumindo. A mesma Globo que tá batendo muito forte em cima do próprio caso Master, do próprio Toffoli, do próprio Alexandre de Moraes. Ah, a Globo tá do nosso lado agora? Não, a Globo não tá do nosso lado. A Globo tá do lado dos interesses
interesses deles. Só que o Flávio, ele não tem desgaste. O Flávio tem o apoio do pai e o apoio massivo do povo, principalmente de direita. O Flávio tem buscado hoje atrair o centrão pro lado dele, atrair o sistema pro lado dele, porque o próprio sistema e o próprio centrão não estão mais querendo o Lula. Isso já está mais do que comprovado. Ou seja, com todas as alas com desgaste, o centrão preocupado com os problemas que eles estão com o Banco Master e a INSS, o Lula com o filho atolado em corrupção, o Maduro podendo abrir a boca a qualquer momento, Estados Unidos de olho na eleição do Brasil, o que o Flávio precisa fazer? Simples, precisa atrair essa galera de centro, e a direita precisa aprender com a Erika Hilton, que não tem que ficar brigando e se desgastando em público. E para piorar a situação do sistema, para piorar a situação da esquerda, o TSE vai estar sob o comando de Nunes Marques e André Mendonça nas eleições desse ano. Os dois ministros que foram indicados por Bolsonaro, que foram contra a prisão do Bolsonaro, os dois ministros que não fazem parte daquela patotinha que fez de tudo para tirar Bolsonaro do governo. Ou seja, eles não têm o TSE, a narrativa de segurança pública está contra eles, a narrativa anticorrupção está contra eles, principais responsáveis contra a parede, com até a Globo contra eles, e a direita, infelizmente, ainda brigando entre si. O Flávio está reunindo apoio, vem sinalizando para o centro-direita, está buscando unidade em torno de uma candidatura viável. E é muito viável. Ele vai ganhar as eleições. Basta a direita entender que os projetos são muito maiores do que os egos de cada um. Tem uma coisa para dizer para vocês. Mesmo dessa bomba do Banco Master, que eu fiz a denúncia, essa coisa toda que vocês acompanharam, eu já tinha falado para vocês. Meu povo, vocês viram aí a análise completa do Rony Gabriel. Excelente análise sobre a situação do nosso país. Excelente análise, completinha. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É que a gente já vem conversando, né, nos nossos vídeos. Esse ano a eleição vai ser uma eleição diferente. Uma eleição diferente. Os Estados Unidos, eles estão de olho nessa eleição, né? Por conta de tudo isso que aconteceu, todo esse imbróglio que vem acontecendo, eles estão de olho. E tem um ponto positivo também, que hoje quem é responsável pelo TSE é o André Mendonça, né? E Nunes Marques, né? São os dois ministros aí responsáveis pelo TSE. Então isso é muito bom, porque na outra eleição quem estava responsável era o Alexandre de Moraes, né? Por isso que teve aquela situação daquela investigação paralela de pessoal da direita, né, que o Talhaferro estava fazendo a pedido do Alexandre de Moraes, tudo aquilo que até hoje está parado aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos esse processo está rolando. Tá? Tudo aquilo que o Talhaferro falou, ele provou, né, aquelas ordens absurdas que o Alexandre de Moraes, né, deu, né, pedindo que investigasse todos aqueles de direita, né, para converter isso numa condenação. Tanto é que tem vários exilados aí, né, como a Carla Zambelli e até mesmo o próprio Talhaferro. Então, esse ano, o Alexandre de Moraes ele não está responsável, né, pelo TSE. Então, isso é muito bom, um ponto muito positivo. Então, conforme o Rony falou, a direita ela tem que se unir. Ela tem que deixar o ego de lado e procurar se unir com a direita, com Flávio Bolsonaro, né? E pra gente assim aguardar uma vitória logo no primeiro turno. E uma coisa, gente, uma coisa é fato. Essa eleição não dá PT. Não dá. Essa eleição, esse homem, esse governo atual, esse indivíduo, né, ele não vai conseguir nada. Eu, se fosse ele, nem vinha, né? Nem vinha como candidato, porque ele tá mais sujo do que pau de galinheiro, né? Tantos escândalos aí, então ele nem, se fosse ele, nem vinha. Mas a gente não sabe, política é uma coisa que está sempre ali em movimento, sempre em mudanças, então vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Meu povo, peço a vocês que não se esqueçam, de quem não é inscrito, se inscrevam no canal, deixa o like de vocês, tá? Deixa os comentários de vocês. Meu muito obrigada, tá? Muito obrigada por mais um vídeo, por estarem aqui comigo, por estarem crescendo comigo. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.